Eu acho que é pior do que relativizar, e era isso que eu queria dizer. Se chama lugar de fala. Eu vou reproduzir o que o Bolsonaro disse. Esse inglês era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. O lugar de fala é do garimpeiro que o presidente usa. Ele está no lugar de fala do invasor. Ele não está falando como alguém que está de fora da história e vendo essa história acontecendo. Ele não está falando com equidistância. Ele está falando sob a perspectiva de quem está do lado do garimpeiro. Ele diz esse inglês, que é uma maneira desrespeitosa de se referir ao Dom Phillips, esse inglês era mal visto na região. Culpa do inglês, né? Culpa desse inglês, do Dom Phillips, do jornalista, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro. Então, eu acho que ele não está só relativizando e também não está apenas botando um alvo nas costas do Dom, como já havia feito, eu concordo com o Otávio, nas costas do Bruno. Ele está assumindo a posição de quem é acusado o tempo inteiro de cometer crime, que é o garimpeiro que está na região, que é o traficante de droga que está na região e que é o traficante, o pescador ilegal, porque a gente ainda precisa esclarecer uma coisa. Quando a gente fala em pescador naquela região, a gente tende sempre a achar que é alguém que vive da pesca, que tem uma vida muito simples e que depende dela para a sua subsistência e a subsistência da sua própria família. Não é disso que nós estamos falando. O envolvimento de pescadores com o crime, os suspeitos deste crime que está sendo investigado, é de lavagem de dinheiro por meio da pesca ilegal e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, precisa ficar muito claro, porque quando a gente diz que o Pelado é um pescador, ele é um pescador acusado de fazer constantemente pesca ilegal em terra indígena. Quando nós tivemos a notícia do que aconteceu com o Bruno e com o Dom na semana passada, eu vi uma entrevista do presidente da República dizendo que, culpando a vítima, né, um absurdo completo e absoluto, porque a culpa de uma violência de quem perpetrou a violência, não de quem sofreu a violência, e no máximo estendendo o âmbito de responsabilidade das autoridades públicas que não garantem a segurança no território brasileiro. Há pessoas que são cidadãos brasileiros ou que transitam pelo território brasileiro. Ponto. Mas uma fala dizendo que a pessoa que vai para aquela região, ela não pode ir para lá de qualquer maneira, ela tem que ir fortemente armada. Principalmente se essa pessoa é mal vista por garimpeiros. Quer dizer, o nosso presidente da República assume que nós não temos controle sobre parte do território brasileiro, é isso? Sobre parte tão relevante do território brasileiro. Não é um discurso que reconhece uma dificuldade e que se apresenta como empenhado para resolver esse problema. É um discurso de derrotado. É um discurso que se acovarda diante da constatação de que nós não temos a soberania da qual ele tanto fala. Ué, porque se quem manda naquele território são garimpeiros madeireiros, traficantes de drogas ou de muitas outras coisas, é assim que a gente vai lidar com a nossa riqueza? Abrindo mão dela? Dizendo, não, os criminosos tomaram conta. Não é isso. É o que tem. Eu quero me dirigir às Forças Armadas brasileiras. Porque eu quero perguntar se isso é verdade. Eu quero saber se essa é a posição oficial das Forças Armadas. É isso. Uma assunção oficial de que nós não temos controle sobre o nosso território. Essa é a constatação. Ou não? Oi, gente, boa noite. E a notícia de hoje começa com a pergunta: cadê o Dom Phillips e o Bruno Pereira? E sobre isso, o escritor e uma das principais lideranças indígenas no Brasil, o Ailton Krenak, comentou hoje, na Feira do Livro, que o desaparecimento do jornalista e do indigenista é uma abdução, já que ali é uma área extremamente conhecida. Tanto que os indígenas, segundo o próprio Krenak, são capazes de localizar até mesmo um mico ali. E esse desaparecimento acontece em meio a denúncias de exploração predatória na Amazônia, especialmente por meio do garimpo ilegal, que é amplamente incentivado pelo governo Bolsonaro.
É bom lembrar que antes do desaparecimento da dupla, nós já tivemos inúmeros outros casos de estupros de meninas e mulheres indígenas, assassinatos, espancamentos, todos promovidos por garimpeiros ilegais em terras indígenas. Por todos esses elementos e muitos outros, é que a gente precisa entender a urgência de mudarmos o nosso estilo de desenvolvimento. Porque a natureza, no ritmo que vem sendo explorada, vai acabar. E com isso, a nossa vida aqui também acaba, porque nós somos uma coisa só. O Brasil está no caminho errado também no que se refere à política ambiental. Nós já sabemos disso, tivemos o Ricardo Salles e a sua continuidade. E o nosso desempenho ambiental tem consequências em políticas internacionais, na política econômica e principalmente na vida de todos nós que vivemos aqui. A gente precisa entender o tamanho disso e trazer para a prática política, urgentemente. Porque é como o próprio Krenak diz, que só quando acabar tudo, a gente vai entender que não se come dinheiro. Marina wa kinade,